Nesse cenário aqui, alvo 400 pontos, stop 100 pontos. A sua taxa de acerto será alta ou baixa? O que você acha? Você acha que depende do trader? Se o trader é bom ou se é ruim? Você acha que depende somente da estratégia? O que você acha? Independentemente da estratégia, se você é um trader bom ou ruim, nesta condição de risco-retorno, a taxa de acerto será baixa. Se você for um trader bom, você vai ficar em torno aí de 35%. Se você operar mal, se a estratégia for ruim, a tendência é que fique abaixo de 20%. Por que eu estou falando isso mesmo sem conhecer a estratégia, mesmo sem conhecer como você opera? Como que eu sei disso? Olha só, vou imaginar que o mercado está aqui, ó. O mercado vem, você vai abrir uma operação de compra nesta região, seu stop vai ficar aqui abaixo, ó, 100 pontos, e você vai buscar um alvo 4 vezes maior. Me responde o seguinte, o que é mais fácil? O mercado oscilar e buscar o seu stop, ou ele se movimentar e atingir o seu alvo? O que tem mais probabilidade? Obviamente, de buscar o seu stop. Tá claro isso para você? Vamos lá. Então vamos imaginar o seguinte, né? Isso aqui é risco-retorno, com uma stop e alvo fixo. O payoff também será a mesma relação aqui, né? Então tenho 400 dividido por 100. O meu payoff é igual a 4. E a minha taxa de acerto será reduzida. Então taxa de acerto reduzida e o payoff elevado. O payoff de 4 é bem elevado. E nessa situação, o que você acha? A taxa de acerto será alta ou baixa? Eu aceito perder 200 pontos para buscar 80 pontos de alvo. O que vai acontecer aqui? A chance do mercado se movimentar e atingir 80 pontos é muito maior do que ele atingir o meu stop de 200 pontos. Então aqui eu tenho um payoff 80 dividido por 200, eu tenho 0,40. Meu payoff. Então, payoff baixo. E aqui eu vou ter uma taxa de acerto mais alta. Aqui é uma tabela clássica, né, de taxa de acerto e payoff. Eu tenho aqui do lado o payoff, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 como exemplo. E aqui a taxa de acerto, aqui em cima. Ó, se eu tiver uma taxa de acerto de 20%, com payoff de 4, eu só fico no 0 a 0. Se eu tiver 30%, com payoff de 3, eu estou no gain. 50%, se eu trabalhar com 1 para 1, obviamente eu vou ficar no 0 a 0, break-even. Se eu começar a partir de 1, 1.2, 1.3, 1.5, eu já vou começar a ficar no gain. Agora vamos trabalhar em dois cenários aqui. No cenário 1, eu tenho uma taxa de acerto reduzida. Ó, eu tenho stop de 100 e um alvo de 400. Vamos imaginar o seguinte aqui, que é em pontos, e eu estou trabalhando com 5 contratos de mini índice. Então, eu tenho um valor financeiro aqui como resultado. 1.000 pontos, R$1.000 de resultado financeiro. Qual que é o meu payoff? Se eu estou trabalhando com loss e alvo fixo, aqui fica mais fácil, né? Porque payoff é média de ganho dividido pela média de perda. 400 dividido por 100, 4. Esse é o meu payoff. Eu tive aqui uma taxa de acerto de 30%. 14 operações perdedoras e 6 operações vencedoras. O cenário 2, eu fiz dessa forma para você. Não coloquei um payoff muito baixo. Tá? Então tá aqui, ó, 1.14. O que é 1.14? Stop 175. Alvo 200. Como é fixo, então 200 dividido por 175, 1.14. E você teve 60% de taxa de operações positivas. Nos dois cenários você tem 23, aqui você saiu com 12 operações positivas, teve 8 operações negativas.
Quais dessas duas abordagens vai te gerar menos ansiedade? Veja que as duas tiveram o mesmo resultado. Depende do seu perfil. Eu me sinto absolutamente tranquilo de fazer essas operações no cenário 1. Mas lá atrás ficava muito difícil para mim. Eu reconheço. Quando eu estava começando, eu sempre ouvia aqueles analistas de corretora falando: tem que buscar 3 para 1, 3 para 1. Quando você perder, você perde 1. E o seu alvo tem que ser 3 vezes maior do que o seu stop. Você ia colocar aquilo em prática e, obviamente, a taxa de operações positivas era muito baixa. E eu ficava sem entender aquilo. Eu queria fazer o famoso 3 para 1, mas queria acertar 80% dos trades, totalmente fora da realidade. Olha só, vou imaginar que você está aqui. Você começou e tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stops seguidos. R$800. Lembrando que essa estratégia é uma estratégia com um payoff elevadíssimo, 4. Você está com stop e alvo fixo. Quando você toma stop, você toma 100. Quando você acerta o trade, você ganha 400 pontos. Quando a gente fala de trade, nosso comportamento emocional, a gestão de risco e o operacional, eles estão interligados. A partir do momento que você toma 8 stops seguidos, se a sua mentalidade não estiver ajustada, esse seu próximo trade pode ser muito perigoso. Por quê? A gente está sujeito a interpretar a realidade de maneira equivocada. A interpretação falsa da realidade passa a ser usada como referência para o seu processo de tomada de decisão. O que eu quero dizer com interpretar a realidade de maneira equivocada? Vamos lá. 8 stops seguidos. De repente, a variância, algo normal da estratégia, a situação de risco-retorno que você terá inerentemente, mas você começa a ficar estressado de maneira exagerada. Quando você aumenta o nível de ansiedade, você não consegue mais pensar de maneira adequada. Quando você não consegue pensar de maneira adequada, você toma decisões ruins. Você passa a enxergar trades onde não tem. Você começa a querer fugir do racional da estratégia previamente estabelecida. Você toma a decisão a partir de 2 etapas. A parte passiva, que você interpreta a realidade a partir de narrativas e vieses cognitivos. Quais são essas narrativas e vieses cognitivos depois de uma sequência de 8, 9, 10 stops, principalmente para quem não está familiarizado com isso aqui? Eu não sei operar. O trade não é para mim. O mercado é manipulado. Por aí vai. E a parte ativa, quando você toma uma decisão que tem impacto na realidade concreta, só que baseado na narrativa que você tomou como verdade. Olha só que loucura. Você toma decisões ruins porque você tem como pressuposto uma interpretação errada sobre você mesmo, sobre a sua estratégia. É por isso que está interligado o comportamento emocional, a gestão de risco e o operacional. Eu até fiz questão de colocar desta forma aqui também. Eu tenho 1, 2, 3, 4 trades negativos. E se você pensar, você fala assim, mas aí é 175 pontos. Dá R$700, quase a mesma coisa. Mas a nossa cabeça não é. Porque aqui eu tenho 4. Aqui, quando você toma 8 seguidos, você acha que não sabe operar. Aqui, logo em sequência, você tem um resultado positivo. Esse cenário aqui é o que eu chamo de equilíbrio entre taxa de acerto e payoff. Evidentemente, isso aqui você consegue fazer tranquilo também. Só que pelo que eu tenho conversado com o pessoal, com traders iniciantes, isso aqui é um pouquinho mais complicado, esse cenário 1. Porque quando chega nesse ponto, a ansiedade aumenta demais. Olha só. Essa aqui é a lei de Ertz e Dodson, a relação entre estresse, ou ansiedade, e desempenho. Aqui o seu desempenho e aqui o seu estresse. Se você tem pouca emoção, se você tem pouco estresse, você está aqui com sono, inativo, sem prestar atenção no que você está fazendo, displicente. Quando você começa a aumentar o seu estresse, olha só, vai aumentando o seu estresse, você começa a ter a atenção e o seu desempenho vai aumentando. Seu desempenho vai aumentando, seu estresse está aumentando, seu desempenho está aumentando. Esse aqui é o ponto máximo. Performance máxima, que é o ponto que você tem mais atenção. A partir do momento que você rompe isso daqui,
e começa a ter um estresse elevadíssimo, aumentando cada vez mais o nível de ansiedade, seu desempenho começa a cair. Você começa a tomar decisões ruins a partir do momento que seu estresse está muito elevado. Você tem uma sequência muito grande de stop, fica nervoso, com ansiedade e começa a tomar decisões ruins. Quando você toma decisões ruins, naturalmente, o seu resultado também é ruim. Então isso aqui você tem que testar, o que se encaixa melhor para o seu perfil. Pelo que eu tenho conversado com o pessoal, esse tipo de operacional é o mais adequado para quem está começando, para quem está avançando no day trade. Olha só o setup Texas 6. Vamos dar uma olhada nesse mês. É no 8R, das 9h30 até 11h30. E olha só. 14.700 do dia 1º de agosto até o dia 31 de agosto. E aqui a gente tem esse tipo de equilíbrio. Praticamente 58% de taxa de acerto e 1 de payoff. Aqui é como se fosse 25 contratos de mini índice, tá? Que eu estou no INDFUT. Então 14.700 dividido por 5, 2.940 pontos. Isso foi o que o setup fez durante o mês de agosto. Mas é operando das 9h30 até 11h30. Significa que não tem stop, que não vai perder? Óbvio que não. Olha só. Eu quero mostrar para você exatamente um dia péssimo. Isso aqui, ó, no dia 23 que a gente teve. Ó, no dia 23. Olha essa sequência aqui. 185, mais 180, mais 160, mais 170, mais 220. 915 pontos em sequência de stop. Depois foi um gain, eu vou subtrair aqui, né? 600, depois mais 215 de stop e 140. 675 pontos de stop no dia. Evidentemente, pessoal, isso aqui é sem fazer avaliação nenhuma, sem fazer leitura de mercado nenhuma, tá? E aqui a gente não tem alvo e stop fixo, tá? Por exemplo, nesse trade aqui, ó, que gerou 630 pontos, o stop era mais ou menos 150 pontos. Ó, 630 dividido por 150. 4.2 foi o risco-retorno operacional. Eu tinha um risco de 150 pontos, busquei um alvo de 630. 4.2 para 1. Às vezes vai ser 1 para 1. Olha só, eu tinha um risco de 175 pontos, por exemplo, busquei um alvo de 175 pontos. Às vezes vai ser menor. Calculando tudo isso, a média de ganho sobre a média de perda deu em torno de 1. Mas como eu falei para você, a gente vai otimizando a nossa análise. A gente faz a leitura de mercado para otimizar esse resultado aqui. Por exemplo, esse trade aqui de 630 pontos, eu peguei 710 pontos. Foi exatamente esse aqui, ó. A gente entrou nesta região e olha só, ele veio até 835. Eu peguei 710 pontos, tá? Peguei 710 e ele bateu 630, tá? Foi 630. É um setup bem tranquilo de você operar. Por exemplo, foi 88 operações. No mês de agosto, teve 22 dias úteis. Então, olha só, 88 dividido por 22, uma média de 4 trades por dia. Esse setup aqui é para operar no índice. E desta forma aqui, tá, pessoal? INDFUT, Cross Order, mini contrato vigente. Você coloca no INDFUT, botão direito do mouse, Cross Order, coloca no contrato mini. Então isso daqui é para você ter um parâmetro. Fica tudo mais fácil para você quando você tem entrada e saída bem definida, tá? Olha só. Eventualmente a gente pode aumentar
o nosso payoff. No mês de abril, a gente ficou com 1,14 de payoff. 60% de taxa de acerto. Operando somente das 9h30 até 11h30. Ó, 625 dividido por 5, 6.300 pontos. E no último mês, no mês de agosto, 2.900 pontos. Eu preciso usar um gráfico curto para ter mais entradas. Só que eu posiciono o meu stop de maneira que você fique posicionado, que você trabalhe na tendência. Então é bem tranquilo de você executar esse setup aqui. Beleza? Vou deixar o link do ST6 aqui embaixo para você conhecer. Clica no link e cai para dentro. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Grande abraço.